Hoje tenho a honra de conversar e automaticamente eternizar a história de quem nasceu para poder fazer história na área da saúde de Governador Valadares e região. Falo dela, a diretora executiva do Consurge e ex-secretária de saúde de Governador Valadares, Caroline Sangalli, que me dá a honra da sua presença pela primeira vez aqui no Resenha Cast. Carol, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder contar contigo neste projeto. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um privilégio estar aqui novamente com você, agora falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha nova trajetória. E conte comigo sempre. Tamo junto, Carol. E para começar nosso bate-papo, a enfermagem te escolheu ou você que escolheu a enfermagem para a sua vida profissional? Desde criança, eu sempre me quis um mundo melhor. Então, e aí eu sempre me identifiquei como servindo ao povo. Sim. E a enfermagem é o cuidar, é o amor ao próximo. Então, eu acho que nós nos escolhemos. Carol, a sua trajetória profissional, né, começa lá ainda no Espírito Santo. Sim. E claro que quando você iniciou o seu processo profissional na área da enfermagem, você tinha o sonho de poder ser alguém muito grande, independentemente aonde você pudesse estar trabalhando. No início da sua trajetória, como foi, aonde você trabalhou? Então, eu começo a minha carreira lá, realmente, no Espírito Santo. Eu comecei trabalhando no Porto de Vitória, no OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra portuária avulsa. Sim. E aí eu trabalho lá. E aí eu venho para Minas Gerais, trabalho em Frei Inocêncio, né? Fui enfermeira lá, fui diretora do hospital de lá. E aí fui convidada para vir para Valadares. Comecei minha carreira no Hospital Municipal como enfermeira, né? Passei pela Casa do Servidor como enfermeira do trabalho. E aí, depois, eu fui convidada pelo Coronel Natal, na época, então, secretário, para ser assessora dele. Sim. Fiquei assessorando o Coronel Natal, que me deu um outro desafio, que era ser diretora de vigilância em saúde. Fomos nós para a diretoria de vigilância, e aí veio o convite para ser adjunta e depois secretária de saúde. Estou aí. Olha e isso. Agora, Consurge. Exatamente. E sobre a enfermagem, e claro que depois nós vamos falar sobre a pandemia e principalmente a sua atuação como secretária de saúde de Governador Valadares. Mas pegando um gancho na pandemia e pegando um gancho na sua formação profissional como enfermagem. Eu costumo dizer que a pandemia, claro que foi algo nefasto para toda a humanidade, porém, para alguns contextos profissionais, ela foi importante para poder valorizar a atuação de profissionais que outrora talvez não eram tão valorizados como passaram a ser valorizados por conta da pandemia. E se tem um profissional que eu imagino que ganhou esse status, foram vocês, enfermeiros, porque você não atuava como enfermeira, mas você é enfermeira de formação. Você percebe isso tendo contato com outros profissionais, tendo contato na época também com enfermeiras e enfermeiros, que o profissional de enfermagem ele passou a ser olhado com outros olhos perante a população? Sim, principalmente depois da pandemia, né? A gente estava com esse piso da enfermagem para ser aprovado há muitos anos. Antes, assim que eu formei, já estava com esse piso. Já tinha essa discussão. Já tinha discussão e não tinha realmente essa valorização. E agora, com o piso de enfermagem, a gente consegue perceber que começa a se valorizar o profissional enfermagem, né? Porque, como eu falei, a enfermagem é cuidar. Sim. Então, é aquele que está ali primeiro em contato com o paciente, aquele paciente que fica internado, é a gente que está cuidando. O médico, ele passa, ele é importante, todos da equipe são importantes, mas o profissional enfermeiro é aquele que está 24 horas ali do lado do paciente. Então, eu acho que mostrou a importância de nós, enfermeiros, e assim, todos, os técnicos, os enfermeiros, os parteiras, todos nós estamos mais valorizados nesse momento e a gente sente isso, que hoje a gente se sente tão importante quanto, porque era estranho você trabalhar um tanto e o profissional médico receber aquele valor. E o médico, ele é tão importante quanto o enfermeiro. Claro. Então, eu acho que se complementam, na verdade. Então, eu acho que agora a gente está mais valorizado. Em 2020, início de 2021, você recebeu, talvez, uma das grandes missões da sua trajetória profissional, que foi ser secretária de saúde de uma cidade como Governador Valadares. Eu costumo dizer, né, obviamente, Valadares é uma cidade de interior, mas é uma cidade muito grande. E o sistema de saúde de Valadares, ele acaba também servindo para outras cidades que estão próximas aqui ao município. Você lembra o dia que você recebeu o convite da prefeitura para poder ser secretária de saúde
justamente no período, em um dos períodos mais agudos da pandemia. Como é que foi para você receber isso? Nossa, eu me lembro como se fosse hoje, inclusive. Chorou? Tô Chorei. Eu Olha chorei. Aí. Eu conversei com o prefeito André, eu falei, prefeito, não faz isso. Não, e ele falou assim, não, Carol, assim, naquele primeiro momento você tem um baque, assim, será que eu dou conta? Né? Por mais que o qualificado que você seja, é uma estrutura gigantesca de uma responsabilidade enorme, principalmente no momento crítico que estávamos vivendo. Mas a estrutura da saúde, ela me deu condição de ter, e também Deus, né? Porque Deus prepara. Quando Deus ele permite que você assuma um cargo de poder, ele te dá preparação para que você consiga seguir. Então, eu acho que foi um susto, foi um baque, mas hoje eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade de ter conhecido tantas pessoas que trabalhamos juntos. A Secretaria de Saúde, eu falo que todos ali naquele trabalho foram importantes. Desde aquela pessoa ali que estava limpando até aquela pessoa que estava lá na UTI. Todos ali foram extremamente importantes na minha trajetória e também eu acho que na vida das pessoas. São importantes, né? Como foi ser secretária de saúde de uma cidade como Governador Valadares e o que você lembra de positivo, obviamente, mas também de negativo em relação à questão dos dias mais difíceis, dos boletins, né, que era o terror da vida de todos nós. Como é que foi esse período para você? Desafiador, angustiante, porque a gente, quando dormia, né, porque eu falo que a gente não dormiu tanto. Quando dormia, a gente não sabia como que ia ser o dia seguinte. Era uma doença nova, que ninguém tinha estudo, não tinha nada. Então, era realmente um desafio muito difícil de lidar. Mas eu acho que, assim, foi importante ter essa ponderação, sabe? O prefeito André, quando fez o comitê, nós, profissionais de saúde, a gente queria que fechasse tudo e os empresários queriam que abrisse tudo e o prefeito André soube ponderar muito bem, né, com a sua sabedoria, e eu acho que isso foi muito bom. Acho que para Governador Valadares, eu acho que a gente se saiu muito bem na pandemia. Assim, olhando para trás, eu vejo o quanto que trabalhar em grupo e ter esse conjunto é importante, né? Principalmente para esse tipo de decisão, que era uma decisão que colocava todos em risco, tanto a saúde financeira, tanto quanto a saúde mesmo, né? Então, eu acho que foi muito importante esse conjunto, ter esse comitê, essa formação, e esse desafio foi muito bom. Apesar da gente ter uma responsabilidade muito grande com os outros municípios e nem sempre não vem o recurso suficiente para que a gente consiga fazer uma saúde do jeito que a gente gostaria. Existe uma saúde ideal, que é o que a gente quer, e a realidade, que infelizmente a realidade é muito aquém do ideal que a gente precisa fazer. Qual foi o dia mais difícil sendo secretária de saúde de Governador Valadares no período da pandemia? Olha, eu acho que o período mais difícil, mais marcante como secretária, eu acho que foi quando tinha uma criança no corredor que precisava de UTI e aí veio aqueles profissionais e aí a gente não sabia mais como lidar com aquilo. A gente precisou fechar o pronto-socorro infantil. E aí a população não entendia por que a gente tinha levado para a policlínica, que misturou criança com mulher, mas a vigilância sanitária já tinha dado que não tinha problema nenhum, e a gente precisou fazer aquilo para salvar vidas de outras crianças, né? Porque criança é o nosso futuro, né? Então, a gente precisou fazer do pronto-socorro, aquelas entradas, a gente precisou fazer como se fosse uma semi-intensiva. E aí, aquilo ali é muito dolorido. Você vê crianças precisando de ajuda e a gente não estava conseguindo. E aí, a gente conseguir proporcionar isso foi bom. Foi bom. Por conta da pandemia, a figura de um secretário de saúde, ela também ficou em evidência, porque vocês estavam à frente de uma pasta que tinha total relação e total importância com o momento no qual nós vivemos, não só aqui em Governador Valadares, obviamente, mas todo o Brasil e todo o mundo. Mas, além do período que você foi secretária de saúde, no período da pandemia, quais eram as suas outras atribuições sendo secretária de saúde numa cidade como Governador Valadares? Ser secretária, você tem que lidar ali com todo o serviço de saúde, que é um serviço muito robusto, né? É um serviço que tem desde a atenção básica até a atenção especializada, inclusive o hospital municipal. Aí eu tinha que conversar com outros municípios, porque a gente recebia esses municípios para fazer outros exames, né? Além disso, também, eu fui membro da CIB, que era onde discutiam as políticas públicas do Estado.
Então, eu também tinha que ir ali para o Estado discutir, além da comissão da Covid estadual, que eu estava ali representando Valadares e mais os outros municípios. Então, tinham muitas obrigações, além de estar ali. Só a saúde de Valadares, eu falo para você que é muita coisa, viu? Exatamente. E aí você ainda tem que lidar com como que gasta essa questão do recurso público que vem ali de outros municípios. E também estar ali na construção das políticas públicas que vão ser do Estado é uma responsabilidade muito grande. Sobre responsabilidade e sobre ser secretária de saúde de uma cidade como Governador Valadares, quando a gente pensa em área ou sistema de saúde da nossa cidade, automaticamente vem o tão falado e esperado hospital regional. Você que é totalmente ligado à área da saúde. Claro que nós, como leigos, talvez eu não vá precisar do hospital, você não, mas quem está em casa talvez possa precisar. Mas nós não temos a dimensão de quem, né, com a cabeça de quem está na área da saúde, como é o seu caso, e de outros profissionais também, da importância que vai ser o novo hospital regional. Feito esse pequeno preâmbulo, o quão importante vai ser esse novo hospital regional para todo o sistema de saúde da nossa região? Nossa, sim, eu acho que é de suma importância, eu acho que de uma grandiosidade, vai ser um divisor de águas quando acontecer esse hospital. Esse hospital a gente está esperando aí há muito tempo, né? Desde 2013, quando começou a sua construção, então criou-se uma expectativa. O hospital municipal, como o próprio nome já diz, ele era para o município. Sim. E ele precisou, por conta da situação vivida na região, precisou estar como se fosse estadual. E esse hospital está sobrecarregado. Sim. O hospital municipal ele não cresceu de tamanho físico, mas cresceu de demanda. A gente viu isso principalmente depois da pandemia. Então, o hospital regional ele precisa existir para tirar essa sobrecarga e tirar esse tanto de gente que fica, às vezes, no corredor, né? Essa fila de espera que fica de cirurgias. Então, o hospital regional ele é de suma importância para a gente dar uma qualidade na assistência, que eu acho que é isso que a gente precisa. Eu me lembro que a gente fez uma reunião e o prefeito André é muito incisivo com isso desde quando a gente entrou, assumiu. A gente queria até que o hospital ficasse pronto, mesmo que fosse uma parte por conta da pandemia. Sim. Mas, infelizmente, não foi possível, né? E aí, o prefeito André chamou aqui na época o ex-vice-governador, né? Fez uma apresentação. A gente fez uma apresentação, né, dizendo por que era importante esse hospital. E ele ficou assustado. E quando ele viu o hospital municipal, o tanto de procedimento que ele fazia sem ter essa condição. Porque quando a gente faz o levantamento, o hospital municipal não atende só os municípios pactuados. Exatamente. Ele atende mais de 100 municípios. Então, acaba que realmente... E recebe ali por 80... 80 nada, recebe por 50. Então, assim, e nem sempre recebe o certo, sim, né? Porque demora, o serviço público, ele demora a ter esse recebimento. Então, o hospital regional, ele precisa vir urgente para a gente sair da UTI. Eu falo que a saúde pública está na UTI sim, há muito tempo. Então, a gente precisa desse hospital para salvar mais vidas do que a gente já faz hoje. Qual que é o grande problema ou a grande mazela do sistema de saúde como um todo, nacionalmente falando? Falta de financiamento. O financiamento da saúde ele é precário. Assim, o subfinanciamento é conhecido há muito tempo, né? Então, a gente tem uma política onde a tabela do SUS ela é muito defasada, ainda paga-se R$10 por consulta médica. Eu te desafio a conseguir uma consulta médica R$10. Então, acaba que o prefeito ele tem que assumir muita responsabilidade com esse custo e a gente não consegue fazer. E a população ela não consegue entender. Quando ela fala assim, veio X milhões, ela não entende que a grandiosidade disso, né? Que para você comprar ou para você manter isso, às vezes é até muito mais, né? Porque você está recebendo ali X milhões, mas você teve que atender, fazer várias cirurgias que muitas vezes você recebeu R$300 e você gastou 5 mil. Sim. Então, quando você gasta... Você recebe 300 e gasta 5 mil, matematicamente a conta não fecha. Então, o subfinanciamento é o pior momento que, assim, o pior da saúde pública é o subfinanciamento. A pandemia serviu para poder mostrar para todos nós o poder do SUS? Sim, sim. Eu acho que o SUS nunca foi tão valorizado, assim. Essa é a parte boa da pandemia, porque a gente há muitos anos não se fazia investimentos verdadeiros no SUS. Sim. E aí a gente viu, os Valadares tinham 8 leitos de UTI.
Então, olha quantos anos ficaram-se com 8 leitos. Então, hoje a gente continuou com os 8 e abriu foram mais 15? Não, a gente abriu, é porque tá agora, né? É porque a gente abriu 30 leitos no Hospital Municipal e ficou 15 adultos e 20 adultos e 10 pediátricos. Então, a gente abriu mais 30 leitos dentro do Hospital Municipal. Então, a gente sai de 8 para 38. A gente abre também no Hospital Samaritano. Então, a gente abre mais leitos. Então, assim, quantas pessoas não morreram precisando de UTI? Exatamente. Né? E hoje, graças a Deus, nós ficamos aí com essa história negativa, porém, com o benefício aí das UTIs sendo mantidas. Dá para ver que você veio para este mundo para poder fazer a diferença na área da saúde. Se não bastasse ser secretária de saúde em plena pandemia de uma cidade como Governador Valadares, hoje você se encontra no Consurge. Primeiramente, o que consiste o Consurge e o que é ser diretora executiva do Consurge? O Consurge, ele é um consórcio entre os municípios que regula o SAMU regional. É o SAMU de 86 cidades. Então, aquela cidadezinha pequena, que muitas vezes não teria condição de ter um SAMU, hoje ele é assistido pelo SAMU. Isso. Então, se acontecer algum acidente ali ou algum paciente que realmente precisa, a gente consegue atender. Então, assim, hoje o Consurge é um consórcio que dá acessibilidade ao SAMU para todas as cidades que é consorciados. E a sua função como diretora executiva, e aí é interessante falar com você, sendo diretora executiva do Consurge, porque você já foi secretária de saúde de Governador Valadares. Como é agora a Carol Sangalli como diretora executiva do Consurge? O que você faz em relação à parte prática? A parte prática, a gente tem que atender os municípios, né? Ter ali a condição de atender os municípios referente ao SAMU, manter as ambulâncias, comprar os insumos, pagar os enfermeiros, os técnicos, o médico, né? Os condutores. Então, hoje, o nosso serviço é parte administrativa e também atender esses municípios, onde mais precisa de base, né? Base é onde a ambulância vai estar alocada para atender, ver essa questão logística, né? Porque o SAMU, ele precisa funcionar. Então, a gente tem os desafios ali junto com hoje, o presidente é o prefeito André Merlo, então tem o desafio, porque hoje a gente sofre um pouco com pouca ambulância, né? A gente está aí para receber as ambulâncias, tanto do governo do estado quanto do ministério, mas a gente ainda está esperando. Então, o maior desafio é a gente conseguir manter os recursos, porque para a gente também ter esse SAMU, a gente precisa prestar conta do que está fazendo, precisa prestar conta dos atendimentos. Então, é manter a equipe ali trabalhando, né, e aprimorar cada vez mais para que esse atendimento seja eficiente e seja eficaz, né? Reparando a sua trajetória como uma profissional da área da saúde, tanto lá no Espírito Santo e também depois agora em Minas Gerais, dá para ver que na sua carreira você foi subindo de degrau em degrau. E hoje, em pleno ano de 2024, o quanto que você se sente realizada tendo escrito todas essas páginas da sua vida profissionalmente falando? Olha, eu me sinto muito realizada, muito profissionalmente, de ter essa bagagem, de ter toda uma estrutura por trás, ele ter crescido, como você falou, degrau por degrau. É um privilégio você ser, desde o início da minha trajetória, de ser servidora pública, de servir ao povo, é sempre isso que eu desejei. Sim. Então, quando você deseja fazer o mundo melhor e você consegue transformar a vida das pessoas, trazer oportunidade para quem não tem oportunidade, isso é muito gratificante. Então, assim, eu sou 100% realizada na minha vida. Obviamente que eu tenho outros sonhos, outros desafios pela frente, e eu estou aí para servir ao povo, realmente para trabalhar e fazer do mundo um pouco melhor. Em várias explanações que você acabou dando aqui no nosso bate-papo, você citou em algumas oportunidades o nome do prefeito André Merlo. De onde vem toda essa gratidão ao prefeito de Governador Valadares? O prefeito André foi praticamente um padrinho, vamos dizer assim, né? O prefeito, ele conseguiu ali, me deu a oportunidade de ser enfermeira ali no hospital municipal, quando eu saí do hospital de Frei Inocêncio, e ele me deu essa oportunidade, né, na trajetória eu conheci outros secretários que começaram a ver o potencial, e aí ele deu essa oportunidade. Então, ele acreditou em mim. Eu acho que a gratidão é dele acreditar em mim, confiar em mim,
né? E me permitir conseguir fazer muitas coisas juntos. A gente conseguiu muita coisa, né? As UTIs pediátricas foram um marco, as UTIs mesmo de adulto foram outro marco, reformas que nós fizemos, várias. A gente zerou fila na época de CADEF, que é de cadeira de roda, de prótese. Então, assim, ele me deu a oportunidade de me realizar profissionalmente e também de estar junto com ele e fazer o melhor para a população de Valadares. O prefeito André, ele tem esse cuidado. As pessoas acham que, às vezes, o prefeito não está vendo muita coisa, mas muitas vezes ele não sabe nem o que está acontecendo. Né? As pessoas falam, o prefeito... Não, mas o prefeito não sabe. Ele sabe o que chega, muitas vezes, para ele. E ele tem essa vontade de realmente ajudar a população, realmente de fazer a diferença em Governador Valadares. Então, eu sou muito grata a ele e eu sou uma fã do prefeito André também. Sobre gratidão. E o mais interessante é que na nossa vida, nós temos esse sentimento, nutrimos esse sentimento por várias pessoas, seja no campo profissional, mas principalmente pessoal. E a nossa vida, ela é feita de relacionamentos. Sim. E todos nós temos pessoas especiais que fazem da nossa vida especial. E o mais interessante, né, que essas pessoas especiais fazem parte de momentos inesquecíveis da nossa vida. Feito esse pequeno enunciado, o quanto que você é grata pela Dona Tereza, que nos deixou lá no dia 28 de janeiro de 2021, o quanto que ela tem de construção na mulher Carol Sangalli? Desculpa. Fique à vontade. Eu sou muito grata por ter tido a mãe que eu tive, que me ensinou a ser essa pessoa que eu sou. E minha mãe sempre falou comigo, filha, eu acredito em você, você é capaz e eu sei que você ainda vai chegar muito longe. Quando minha mãe morreu na pandemia, muita gente me perguntou, Carol, sua mãe morreu na sexta, você tá trabalhando na segunda. Mas é porque a minha mãe me ensinou que a gente tá nessa vida de passagem, que a gente deve fazer da nossa passagem a melhor possível. E a gente deve, sim, cuidar das pessoas. A gente precisa ser lembrado pelo que a gente faz. E com amor. Sim. Então, eu sou muito grata à Dona Tereza de ter me ensinado a ser quem eu sou hoje. Ter me dado a força, que eu acho que eu sou uma mulher muito forte graças a ela. Que quando mesmo ela ali na UTI, eu ia visitar ela, ela nunca pediu assim, filha, cuida. Ela sempre preocupada, mesmo ela na UTI, ela estava preocupada com outros pacientes que também estavam na UTI. Então, para você ver como é que minha mãe era de um coração que não cabe nela. Sim. Então, eu quando a minha mãe falece e eu volto a trabalhar, eu vejo que eu precisava fazer por ela. Porque, infelizmente, ela tinha encerrado a vida dela aqui. Mas tinha outras pessoas que precisavam de mim. E a mulher que ela ensinou é isso. É não deixar a peteca cair, ir para frente e fazer a sua missão. Se a sua missão é essa, faça de cabeça erguida. E eu tenho certeza que lá de cima ela estava do meu lado, me guiando. Com certeza. E com certeza ela está muito orgulhosa da filha que ela tem. Sobre ser filha, olha que interessante, né? Nós dois temos pais com o mesmo nome, Luiz Carlos. O quanto que ele é importante na construção da Carol Sangalli? Da mesma forma, assim, meu pai, graças a Deus, está vivo, né? Pai é amor também, né? Mas o pai, desculpa aí, vocês que são homens. O pai é uma figura masculina que te dá uma segurança, né? Que te dá ali uma segurança de você também saber que você pode contar e tal. Mas a mãe é muito afeto, né? Sim. Então, por isso que às vezes você fala assim, nossa, a Carol chorou e agora... Não, que isso. Mas o pai é a segurança, é saber que você tem alguém ali, que se tudo der errado, você tem alguém também que tá com você e que vai te ajudar. Que seja financeiramente, que seja... Então, o seu Luiz, ele é muito importante na minha vida. Ele proporcionou aí, me deu condição de estudar, né? E ele tem muito orgulho também da filha que ele tem, já puxou muito a orelha da gente. A vida é assim mesmo. Claro. E graças a Deus eu tenho um bom relacionamento, eu amo meu pai e sou muito feliz com os pais que Deus me deu. Carol, nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a humanidade. E o mais... por toda a eternidade, perdão. E o mais interessante que os nossos dias aqui na Terra, todos os dias a gente escreve uma página do livro da nossa vida.
Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo lindo, perfeito. Vem a terça-feira e é um furacão. Várias coisas a serem resolvidas. A quarta é a continuação da terça. E aí vem a quinta e a sexta e acabam dando uma amenizada em tudo que foi gerado ali na terça-feira. Feita essa pequena introdução, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Nossa, se eu te contar a minha história, a gente vai ficar aqui. Fique à vontade. Eu passei por vários momentos difíceis na minha vida. Eu acho que quando eu vim para Valadares foi um momento muito difícil. Calor, né? Você já tá imaginando. Não foi só isso. Você chegou nem na praia. Não foi só isso. Eu acho que eu me lembro que a prefeitura, quando você entra, acho que hoje não tá assim mais, mas antigamente era. Quando você entra, você fica quase 3 meses sem receber. Você trabalha 3 meses ali. E aí você não tem dinheiro. Nossa Senhora. E aí foi realmente uma fase muito difícil. E aí você olha para trás e você vê onde você chegou, sabe? Sim. Você não ter... As pessoas não sabem a nossa história, assim, né? Acham, não, tem cara de rica, né? Tem cara de rica, então... Mas não é assim, sabe? Quando você decide ir para um caminho, você tem que aguentar tudo. E eu aguentei muita coisa, assim, aguentei falta realmente de dinheiro. Não vou falar para você que eu passei fome, sim, porque eu não passei, eu tinha miojo em casa. Mas quase. Então, assim, foi bem difícil. Mas, graças a Deus, eu sou muito orgulhosa de ter passado toda a dificuldade, muitos desafios, muita gente queria que aquilo desse errado também, muita torcida contra. Mas, graças a Deus, amém, Deus, quando tá com a gente, não tem nada que dê errado, não. Exatamente. A gente só passa dificuldade para olhar para trás e falar, caramba, eu passei por tudo isso, né? E valeu a pena. E valeu a pena, eu acho que é isso. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz? Quando eu casei. Oh, que lindo! Acho que quando eu casei, assim, sabe? Porque o meu marido é uma pessoa muito boa. E eu acho que... Você tá falando isso como se ele estivesse aqui. Brincadeira. Meu marido é uma pessoa muito boa. Ele me complementa, a gente fica... Eu falo muito com ele, né? Que as pessoas acham que os opostos se atraem. Os opostos podem até se atrair, mas não dá futuro. Sim. A gente tem que... Os iguais que se dão melhor. E a gente é muito igual. Assim, meu marido é de um coração enorme, é uma pessoa maravilhosa e que veio com uma bagagem, que são 2 filhos maravilhosos, que são meus enteados, que eu tenho como se fossem meus. Sim. Né? E eu sou muito grata a ele me proporcionar isso, né? A família dele toda me acolheu como se fosse filha. A mãe dele hoje fala que eu sou a filha que ela não teve, que ela teve 5 filhos, sim, sabe, Dona Ivani? Ela teve 5 filhos. E se eu te mostrar a foto, você vai falar, não, mas ela é sua mãe, porque a gente é muito parecida. Olha, demais. Isso é destino. Então, assim, e acaba que veio no momento que eu estava sem mãe, sem ninguém. Sim. Né? Porque Valadares, apesar... Eu sou capixaba, sim, hoje eu sou mineira, que eu sou cidadã valadarense, então tenho muito orgulho disso. Então, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma estrutura. Então, eu sou muito feliz. Esse é o momento mais feliz, porque eu sei que eu tenho com quem contar. Sim. Né? Eu acho que é isso. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Tá. Podemos ir? Podemos. Deus. Tudo. Vida. Amor. Pandemia. Sofrido. Dona Teresa. Amor. Luiz Carlos. Amor. Um sonho que você já realizou na vida. Nossa. Viajar. Um sonho que você ainda almeja realizar na sua vida. Fazer mais. Consurge. Desafio. Carol Sangali. Uma sonhadora, uma pessoa do bem e que tem muito ainda para fazer. Secretaria de Saúde de Governador Valadares. Aprendizado. André Merlo. Gratidão. Governador Valadares. Amor, eu amo essa cidade. Enfermagem. Amor também. Defina essa conversa com uma palavra. Uma palavra? Gratidão. Oh. Gratidão, foi muito bom, assim, apesar de eu ter chorado, não, né, gente? Faz parte, que isso. Carol, eu que agradeço, a gratidão é da minha parte por você ter aceitado o convite.
É sempre uma honra conversar contigo, né? Já conversamos várias e várias vezes e foi uma honra poder... Nas outras vezes a gente sempre conversou sobre situações mais específicas voltadas para a área da pandemia, principalmente. Mas hoje tive a oportunidade, né, de poder conhecer a sua história, né? Conhecer a Carol Sangalli, não só que já foi secretária, não só diretora executiva do Consujo, mas principalmente a Carol Sangalli, mulher, filha, esposa e profissional. Foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Espero que tenha gostado. Nossa, eu gostei muito. Muito obrigada a você, Gustavo, por ter me recebido, por ter me convidado. Obrigada a você que está nos assistindo. Né? Eu espero fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que vou fazer. Como eu falei, a minha missão é servir ao povo e estarei aí para servir ao povo e fazer o melhor na vida das pessoas. Eu tenho certeza disso e obrigada pela oportunidade. Tamo junto, Carol. O Resenha Cast com essa história edificante vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Amanhã também é dia de resenha aqui no seu podcast eternizador de histórias aqui de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.